A gente ouve bastante sobre um termo chamado de teologia liberal, mas pouco se sabe, ou grande parte das pessoas que falam sobre a ideia da teologia liberal, ela desconhece realmente as suas raízes históricas. Porque é uma interdisciplinaridade. Entender a ideia da teologia liberal ou do liberalismo teológico, a pessoa precisa entender e se situar historicamente entre os séculos 17 até o século 20, quando, mais ou menos por volta de 1920, essa ideia da teologia liberal ela esquenta na modernidade e aqui no Ocidente. Então, vamos tentar entender um pouquinho, ou de maneira breve, tentar perceber de modo mais objetivo o que é a teologia liberal, quais são os seus pressupostos, os seus métodos e os seus grandes nomes, os grandes teólogos e filósofos que estão por trás dela. O termo liberalismo ele é muito usado e pouco compreendido. E às vezes ele é muito mal interpretado, porque ele é usado no campo político, é usado no campo social e, no nosso caso especificamente, muito usado no campo religioso. Algumas pessoas dizem que a teologia liberal é toda teologia diferente dos pressupostos fundamentais da doutrina cristã. Ou seja, tudo aquilo que alguém pensa diferente do tradicional é apontado como uma teologia liberal. Logo, quando você questiona uma certa tradição, ou questiona, ou pensa diferente de uma determinada autoridade da tradição, logo você é taxado de teólogo liberal. Mas nas raízes históricas não é essa a ideia. Apesar de um dos frutos do liberalismo teológico, sim, é questionar a autoridade da tradição ou verificar muitos dos conceitos culturais e históricos nas interpretações hermenêuticas e exegéticas do texto. Contudo, o maior objetivo do teólogo liberal original, da teologia liberal do século XVII, XVIII, XIX, era uma vontade de ser totalmente libertado dessa coerção, desses controles externos, dessas autoridades impositivas da igreja, no caso especificamente a igreja católica e anglicana na época, mas que envolvia alguns pensamentos que não batiam de acordo com a ortodoxia tradicional. Então, o teólogo liberal, ele rompe sim com muita coisa da tradição, mas ele vai mais além. O teólogo liberal, ele vai questionar muitos pontos que nós olhamos e enxergamos a espiritualidade e a sobrenaturalidade. Um dos pontos que o teólogo liberal vai questionar é exatamente essa ênfase imanente de Deus e esse apontamento sobrenatural como sendo algo que pode ser explicado pela razão, pelo sentimento, pelo romantismo, pelo iluminismo e etc. e tal. Então, a gente precisa entender os pontos de partida. Primeiro, imaginar esse surgimento forte do liberalismo teológico como lá no século XVII. É a partir de René Descartes, lá no século XVII, que a gente tem o início do movimento da teologia liberal. Então, no século XVII, e aí a gente precisa perceber também, por ter desenvolvido em René Descartes, precisa entender que a gente está numa Europa que vem de uma fase racionalista, ou de uma fase iluminista, né, que é o final do século XVI para a virada do século XVII, onde a teologia ela era considerada a rainha das ciências e a filosofia era considerada a serva da teologia. Só que nesse ambiente do século XVI, nesse ambiente que começa a surgir o racionalismo e também começa a surgir o iluminismo, a gente vê um desenvolvimento da ciência natural como parte das reflexões de vários pensadores e filósofos, como René Descartes, a própria contribuição de Isaac Newton, a própria contribuição de muitos teólogos
calvinistas, né, que usam a razão como base das suas interpretações histórico-críticas. Então, a gente tem por detrás do surgimento do liberalismo teológico a ideia do iluminismo e do racionalismo. Esse é um ponto para começar a entender essa raiz histórica. O racionalismo ele tem dois pontos que são cruciais, que são chaves. Primeiro, é a ideia de liberdade e dignidade, que é desenvolver uma sociedade que seja livre e seja digna. Ao respeito e à valorização dos direitos humanos, surgem os primeiros tratados igualitários. E o segundo ponto é a investigação científica. Nada é mais aceito como sendo algo natural, normal ou simplesmente sobrenatural. Há um desenvolvimento e uma paixão pela investigação científica. E aí que surgem pensadores como o Isaac Newton, o Baruch Spinoza, o matemático Leibniz e também o grande Friedrich Schleiermacher, que é considerado o pai da teologia moderna, que é considerado o grande pai também da teologia liberal. Então é óbvio que esse movimento racionalista ele provoca grandes crises na Europa, né, e também provoca grandes pontos positivos, inclusive no desenvolvimento da ciência e também o desenvolvimento do ateísmo e o declínio da fé, porque com o avanço da ciência há um enfraquecimento da vida religiosa, porque aí também há um pêndulo onde o liberalismo enfoca muito mais a ideia da razão do que a ideia da sobrenaturalidade. Então, por trás do surgimento do liberalismo está o iluminismo. O outro ponto que a gente precisa observar é que esse iluminismo caminha por mais ou menos aí um século, né? Que ele vai da Revolução Inglesa, no século XVI, XVII, até mais ou menos a Revolução Francesa, que é no século XVIII. Então, o Immanuel Kant, por exemplo, ele respondia sobre o iluminismo. Quando alguém perguntava a ele sobre o que era o iluminismo, ele dizia que era a fase da maturidade do homem. Então, há muitas críticas teológicas e filosóficas sobre o iluminismo, que eu particularmente penso que seja um dos pontos históricos mais cruciais para a gente entender o movimento teológico moderno e perceber um pouquinho sobre esses acontecimentos da Inglaterra, da França, da Itália, da Alemanha, que são o berço da Europa e que, consequentemente, passa para o norte-americano e aí depois desemboca na América Latina. Então, compreender um pouco, nem que seja de maneira superficial, essas ideias do iluminismo, que era o desenvolvimento da ciência, desenvolvimento do ateísmo, o enfraquecimento da fé religiosa, o questionamento também das tradições. Isso é importante para a gente perceber aonde vai desembocar esse culto à filosofia, né? Esse culto à razão. Ou seja, se antes o sentimento, o romantismo no caso, se antes os sentimentos românticos dominavam o pensamento e a postura ética da sociedade, com a teologia sendo rainha das ciências, agora não. Agora a gente tem um pleno desenvolvimento do iluminismo, atravessando a França, atravessando a Inglaterra, atravessando a Alemanha, atravessando toda a Europa, para que a religião ela realmente fosse sacudida com as bases da ciência, da iluminação, da razão e, sobretudo, dos pensamentos filosóficos não voltados à metafísica.